pessoal, vamos aí para o nosso segundo vídeo do nosso canal Estabilidade, sejam todos bem-vindos. E como é o segundo vídeo apenas, vou fazer uma breve apresentação e depois eu vou direto para o nosso assunto, que é a importância da lei seca, como isso vai fazer você passar mais rapidamente no concurso que você almeja. Em primeiro lugar, vou fazer, como é o nosso segundo vídeo, uma breve apresentação. Meu nome é Giovanni Panato, com P, e contar um pouco da minha carreira. Comecei o início dos estudos para concurso público para delegado, depois enveredei para a área de procuradorias, tomei um ferro no primeiro concurso de delegado e vi que realmente não era o que eu queria fazer, era o concurso da época, e deu tudo certo. Eu comecei a estudar para procuradoria, mas no meio do caminho eu fiz um concurso para analista judiciário do TRT, e onde eu obtive êxito. Trabalhei lá por 8 meses, mais ou menos, até que eu tive a aprovação no concurso de procurador federal, vinculado à AGU, e é o meu atual cargo. Então, feita essa breve apresentação, vou falar um pouco para vocês da importância da lei seca, né, pessoal? Porque assim, vocês já pararam para pensar por que muitos aprovados conseguem esse êxito? Para quem está no início ou para quem já está numa caminhada e já tem esse conhecimento, entende que o motivo desse sucesso muito se deve à lei seca. Pessoal, a lei seca é de extrema importância. Lembrando que os vídeos que eu quero fazer no nosso canal são sem corte, sem edição, então é um vídeo direto. Retomando ao assunto, feita essa breve explanação, a lei seca ela é essencial para todo mundo que está estudando. Ela acelera demais a nossa evolução. E eu vou contar um pouco aqui da minha história, de como eu cheguei nessa conclusão, e depois eu vou contar uma segunda história que me convenceu dessa conclusão acerca da lei seca. O primeiro ponto é, quando eu comecei a estudar, como eu disse, foi para delegado, e depois de 6 meses eu fiz a prova. Comecei a estudar, mais ou menos teve esse período de 6 meses entre o meu início e a prova de delegado. Não tive êxito, ainda bem que eu hoje me encontro no cargo que eu estou, e estou realizado, amo a minha profissão, amo o cargo, amo o que eu faço. E quando eu resolvi mudar para a área de procuradoria, eu estudei por 6 meses e depois contratei uma mentoria. E na mentoria eu comecei a ser colocado para estudar muito por livros. E eu estava estudando por muitos livros e ia fazer as questões e eu errava muito delas, somente na parte de civil. E eu comecei a observar, fazendo as questões e lendo os comentários, que muito do que estava sendo cobrado estava na lei seca. E eu comecei a perceber, nossa, então aqui tem um problema, porque eu estou estudando muito por livros, e antes eu não estudava por livros, antes da mentoria eu estudava por videoaulas, assistia muitas videoaulas. Eu venho de uma escola da época do SERS, a gente estudou para fazer o OAB, quem era do direito sabe disso. Foi muito forte numa época, em meados de 2015, 2016, quando eu terminei a faculdade, fiz a OAB. Então a gente tem muito desse histórico de estudar por videoaulas, e era como eu estudava. E o mentor falou, não, esquece isso, e ele tinha razão, e começou a me passar outros materiais, lei seca, livros e PDFs. Só que eu fazendo as questões eu via que a maior parte delas continham lei seca. E como eu ainda não tinha lido a lei seca, primeiro era um estudo de livros e depois eu iria para a lei seca, só que em civil, somente na área de procuradoria, são calhamaços os livros de 2.000 páginas. Ainda tem tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Então assim, é muita coisa para você ler, um edital gigantesco para você percorrer, e não dava tempo. Então assim, eu ia fazer as questões para o treino da matéria que eu estava estudando por livros, e eu via que o assunto que estava no livro ainda não estava compreendendo aquilo da questão. Então eu tomei a decisão de começar a estudar mais por questões, principalmente matérias relacionadas a direito civil, direito financeiro, mas também todas as outras, direito administrativo, na Constituição, as leis esparsas do direito administrativo, o direito constitucional também, a própria Constituição, e assim por diante, direito penal, tributário, enfim. Então eu vi que, e depois eu comprovei, até porque hoje em dia eu sou mentor e eu passo muito dessa metodologia para os meus mentorandos, que a lei seca ela é a base. Claro que ela vai ser colocada em um determinado momento do estudo,
mas a lei seca, ela é muito importante. E eu comprovei isso, eu comecei a estudar mais as leis secas e o meu percentual, que na época que comecei a estudar para a procuradoria era de cerca de 50% nas matérias, às vezes, principalmente civil, isso me traumatizou bastante. Eu, depois de estudar muito tempo a doutrina, eu ia fazer as questões e de 10 eu acertava 2, acertava 3. Eu falei, nossa, sou muito burro, o que está acontecendo? Eu não consigo compreender. E eu ia ler os comentários e sempre estava lá. A resposta estava no Código Civil. A resposta estava no Código Civil e eu ainda não tinha lido. Então aquilo me frustrava. Então eu direcionei o estudo é, e comecei a focar muito na lei seca, principalmente direito civil. E isso me trouxe resultados maravilhosos, porque eu evolui muito rápido. Em questão de um mês, 2 meses, eu saí de 20, 30% de acerto para 60%. E assim, foi uma evolução muito rápida que eu não tinha vivenciado até então. E a outra história que eu falei para vocês é justamente na área de procuradorias. Eu lembro que um pouco depois de eu já estar estudando ali uns 6 meses, 8 meses, cerca de uns 10 meses, saiu um edital de procurador. Eu acho que foi mais ou menos nesse tempo, mas eu não lembro. Eu lembro do edital, ao certo, que foi o edital de procuradoria estadual de Goiás, e teve o certame, ele foi se desenvolvendo até que saiu o resultado final. E eu lembro que eu entrava em vários grupos de WhatsApp, eu entrava no tudo que tinha grupo eu queria estar dentro, porque eu sempre estava vendo o que o pessoal estava estudando, o que o pessoal estava fazendo também, pegar dicas, trocar material, enfim. Então, eu trocar opiniões também. E eu vi que uma das pessoas desse grupo tinha passado, o pessoal começou a parabenizar, fulano, parabéns por passar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, bacana, ele passou. E eu fazia muito isso. Então eu entrei em contato, eu fazia muito isso que eu vou falar agora. Eu entrei em contato com essa pessoa e perguntei, pô, o que você acha, qual é o caminho para passar e tal, e tal, e tal. E ele confirmou que eu já tinha descoberto fazendo as questões. Ele falou, olha, você estuda livro, estuda PDF, faz isso e aquilo e foca muito em lei seca. Eu foquei muito em lei seca, estudava todos os dias tantas e tantas horas, focado nisso, fazia muita questão. Posso até fazer um vídeo depois falando da importância das questões também, que tá no páreo de importância com a lei seca. E ele me falou, basicamente o recado foi esse que eu compreendi e ele afirmou, foi ler lei seca. Foca nela, isso é muito importante. A maior parte das questões estão na lei seca, e principalmente na parte de procuradoria, mas também para todos os outros concursos, porque os concursos, a maior parte, e depois, quando fui mentor e até elaborando simulados, questões de prova, a gente consegue compreender o motivo disso. Porque se você vai do porquê as leis secas elas estão mais disponíveis nas questões. Quando você vai fazer uma prova, se você coloca um entendimento de jurisprudência ou um entendimento de doutrina, a depender da doutrina e da jurisprudência, tem um posicionamento minoritário, às vezes majoritário, então isso abre margem para recurso. E quando você faz questão da lei seca, não tem como você debater contra aquilo. Tá na lei, acabou e pronto, essa é a resposta. Não tem como alguém recorrer disso. Então dá uma segurança para quem está fazendo a prova. Além disso, é muito mais fácil você retirar alguma coisa do que está na lei e colocar na prova, do que você estudar 1000 coisas para pegar ali a doutrina, a jurisprudência e colocar na prova. E ainda abre mais para recurso. Então, assim, a pessoa que faz a prova, ela tem vida, ela tem outro trabalho, ela não vive só disso, provavelmente. Então, assim, ela tem um tempo reduzido, então é muito mais fácil. Claro, ela tem já uma experiência em fazer prova, mas é muito mais fácil pegar algo da lei e colocar na prova. É muito mais simples e não tem o que discutir na questão. É aquilo e pronto, está na lei e você não vai conseguir recorrer, porque está na lei, é a literalidade. Então, quando você consegue compreender isso mais, você entende um dos motivos, não estou dizendo que é só esse, mas um dos motivos de aparecer mais lei seca nas provas. Antes eu não entendia isso, mas antes de mesmo entender a visão de quem elabora a prova, eu já empiricamente descobri que a lei seca é o caminho. Um dos caminhos, mas é um caminho que é muito o caminho das pedras. Fazendo muitas questões, porque quando eu li os comentários, estava tudo na lei. E como eu ainda não tinha lido a lei, eu ficava sem saber a questão e eu errava muito. Então, a importância da lei seca é essa, pessoal. E o depoimento desse aprovado,
logo no início dos meus estudos, me deu ainda mais essa ênfase do que eu deveria estar fazendo, do que eu deveria estar focando. E foi isso que eu fiz. Tanto é que depois de um tempo, você lê, é enfadonho demais ler a Lei Seca, mas você tem ali um mecanismo de recompensa muito grande. Porque quando você lê a Lei Seca, que é chato, é enfadonho, mas você começa a acertar as questões, depois de um tempo, você se vicia naquilo. Tipo, pô, eu vou ler mais Lei Seca porque eu vou melhorar minha pontuação, vou melhorar o percentual de acerto. Quanto mais você melhora, mais safo você fica e maior a sua chance de passar, não só no concurso público, mas passar muito bem no concurso público ao ponto de ser nomeado rapidamente, que foi, graças a Deus, o meu caso. Tanto no jornalista, eu não fui nomeado de primeira, mas nos primeiros meses eu já fui chamado, e no meu concurso de procurador eu fui chamado na primeira leva. Então, assim, isso me permitiu. Claro que o estudo ele engloba muito mais pontos do que só a Lei Seca, mas a Lei Seca eu vejo como um caminho das pedras, algo que acelera demais o seu conhecimento. Claro que eu posso fazer um vídeo depois criando uma estratégia de como colocar a Lei Seca, a quantidade de horas, enfim. Mas esse vídeo é para mostrar a importância, para vocês internalizarem a importância da Lei Seca. Ela é primordial, vai acelerar o seu estudo, vai te dar mais confiança e você vai começar a olhar as pessoas pelo retrovisor do espelho, seus concorrentes. Porque elas vão ficar para trás, porque você vai acelerar demais e ninguém vai entender. Mas o motivo é esse. É um estudo focado em Lei Seca, é muito bom e vai acelerar com certeza o seu estudo. Se você ainda não faz a leitura de Lei Seca, lembrando que a Lei Seca é lei pura e simples. Você vai lá no site, eu pego o seu Vadimeco e você lê a Lei Seca. Eu fazia muita leitura pelo Vadimeco mesmo, que eu gostava. O problema é que desatualiza, mas de todo modo, minha Lei Seca aqui, o meu Vadimeco, ele é todo rabiscado, todo marcado. Enfim, depois posso até fazer um vídeo de como fazer essas marcações, esses grifos. Mas o que eu quero colocar aqui é a importância dessa modalidade de estudo, essa fonte de estudo. E se você ainda não faz, tá atrás, hein? Tem que correr atrás disso e fazer o quanto antes. Se você já faz, implemente, melhore, grave mais, faça resumos e foque cada vez mais nesse ponto que acelera ainda mais os seus resultados. E, se Deus quiser também, a sua aprovação, que certamente será em breve. É isso, pessoal. Até a próxima.